Isso é daqueles jogos em que, quando nós somos miúdos e sonhamos em ser jogador de futebol e começamos a imaginar as jogadas que podemos fazer dentro de um jogo, depois as pessoas a cariarem-nos, a abraçarem-nos, no fundo somos sempre os heróis nos nossos sonhos. E este jogo foi de facto um sonho. É indescritível aquilo que nós sentimos após um jogo destes, com a importância que ele tinha. Depois daquilo que todos nós fizemos dentro do campo, são sentimentos que é muito difícil de descrever o que se sente. E foi um jogo em que as coisas aconteceram tão rapidamente. Tivemos uma mistura de tantos sentimentos, desde estar a perder, a empatar, depois a ganhar, a aumentar a vantagem, a tranquilizar e depois finalmente a vitória do jogo. Foi um jogo que perdurou até hoje, por isso é que nós não estamos a falar dele. E o João Pinto não fez só essa exibição, não é? As pessoas esquecem-se do jogo em Leverkusen, as pessoas esquecem-se dos jogos que o João Pinto fez ao longo de não sei quantos anos no Benfica, de uma qualidade insuspeita e capaz de figurar nos anais dos melhores Benficas de sempre, não é? Ailton, mais conhecido pelos adeptos como Tiquinho, deixou a sua marca de goleador no Benfica nas duas épocas em que representou o clube. Cláudio Canigia trouxe para os relevados portugueses a arte e a técnica dos grandes avançados argentinos que marcaram a década de 90. César Brito, um avançado possante e batalhador que ficará para sempre na história do Benfica por ter marcado em 4 minutos 2 golos ao Futebol Clube do Porto nas Antas, carimbando em letras douradas mais um título para o glorioso. Edilson, um grande jogador com uma técnica fenomenal. Donizete, internacional brasileiro, senhor de uma velocidade e técnica prodigiosas, assinou golos de grande classe com a camisola do Benfica. Brian Dean, um avançado tipicamente inglês que não só marcou, como deu a marcar muitos golos. Paulo Futre, o talento de um avançado que fez também história no Benfica. Juran, fisicamente portentoso, com boa técnica, remate fácil e voluntarioso. À Benfica, foi o melhor marcador da Taça dos Campeões Europeus de 1991-92 com 7 golos. Rui Águas conquistou a bola de prata na época 90-91 com 25 golos, precisamente 30 anos depois do seu pai José Águas ter conquistado o mesmo troféu pela quinta e última vez. O Benfica iniciou o século XXI com uma nova dinâmica e uma renovada ânsia de vitórias. Ganhou estabilidade diretiva, apostou na construção de um novo estádio e continuou a descobrir e a revelar grandes avançados. Nuno Ribeiro acrescentou o apelido Gomes por admirar o grande goleador e bota de ouro do Futebol Clube do Porto, Fernando Gomes. Estava destinado a ser também ele o avançado que iria escrever história no futebol português. Depois de uma passagem pelo Boa Vista, Nuno Gomes chegou ao Clube da Luz e rapidamente começou a produzir golos até se tornar um finalizador exímio e o melhor marcador da equipa. Depois de uma passagem pelo futebol italiano ao serviço da Fiorentina, Nuno Gomes regressou à Luz, onde deixara o seu coração. Ao longo da sua carreira, Nuno Gomes tem sido um verdadeiro homem-golo do Benfica, com um sentido de oportunidade único e uma capacidade de desmarcação invulgar. Nuno Gomes é um daqueles raros jogadores que decide os jogos em poucos minutos. Era um jovem jogador português que jogava muito bem no Boa Vista. Também um jogador com boa mentalidade e tudo. E chegou como jovem no Benfica, foi um grande passo na sua carreira. Está lá ainda. Não, o Nuno Gomes, acima de tudo, quando chegou ao Benfica, era um miúdo e era um goleador. Era um goleador que, com o decorrer dos anos, foi melhorando muito. Acho que é um jogador com um adversário muito difícil de marcar. Ou seja, o Nuno Gomes, as pessoas que não percebem de futebol, não sabem ver como é que o Nuno Gomes joga. O Nuno Gomes é um jogador que normalmente os golos que marca está sozinho. Ou seja, é um jogador que, em termos dali daquele retângulo da pequena área, ele é muito forte. É muito forte porque contraria sempre o adversário. Se o adversário vai para a frente, ele vem para trás. Se o adversário vai para trás, ele vai para a frente. Ou seja, é um jogador que, em termos posicionais, nesse aspecto, conheço poucos, ou joguei contra poucos que sejam tão inteligentes como o Nuno Gomes dentro dessa área. O Nuno Gomes é um jogador com
Pá, tem uma certa classe a jogar. Tem uma certa classe a jogar e pá, faz jogadas interessantes. É um gajo que parece... Não é aquele gajo que pegue na bola e seja alto virtuoso, mas tem um sentido tático muito forte, e acho que aquelas tabelinhas, aqueles desmarques que ele faz são muito valiosos para o Benfica. Um grande sentido de oportunidade e um fantástico pé esquerdo fazem de Óscar Cardoso um dos avançados mais temidos pelas defesas adversárias. Na época de 2009-2010, foi um dos grandes responsáveis pela conquista do título de campeão nacional, marcando 26 golos que lhe valeram a bola de prata. Ao erguer o tão desejado troféu instituído há 58 anos pelo jornal A Bola, Óscar Cardoso punha fim a um jejum de bolas de prata conquistadas por jogadores do Benfica que durava desde 1991, ano em que Rui Águas venceu o tão cobiçado galardão. Na temporada de 2010-2011, Cardoso conquistou mais um marco histórico no Clube da Luz. Tornou-se no melhor marcador estrangeiro ao serviço do Benfica, ultrapassando o anterior recorde que pertencia ao sueco Magnusson, com 87 golos em jogos oficiais. É outro dos pontas de lança que me marca. Aliás, faz-me alguma confusão o facto do Cardoso provocar divisões entre os benfiquistas, porque eu acho que um jogador que em 3 anos e meio se torna o melhor goleador estrangeiro da história do Benfica, está tudo dito, quer dizer, não precisa de fazer fintas. O que importa é que ele de facto mete as bolas lá dentro, e sou um grande fã do Cardoso. É o tipo de jogador que divide sempre opiniões, porque por um lado tem um rendimento, uma relação jogos-golos ótima, e depois tem qualidades que poucos têm. Isso tem o chamado instinto do jogador da área, que não precisa de ser nem elegante, que ele não é, nem muito rápido, que ele também não é, nem muito móvel, como ele também não é. Cardoso eu penso que é dos melhores avançados do Benfica do último meio século. Eu penso que Cardoso é um bem que chegou ao estado da luz. Vindo do Real Madrid, Saviola não demorou muito a maravilhar os adeptos do Benfica. Foram necessários poucos jogos para Saviola demonstrar como é um jogador que sabe tudo sobre futebol. Um avançado diferente, sempre em movimento, capaz de desmarcações fabulosas dentro e fora da área. Na temporada 2009-2010, foi um dos artilheiros que contribuíram para a conquista do 32º título de campeão nacional do Benfica, tendo o seu talento sido reconhecido com o prémio A Bola de Ouro, atribuído pelo jornal A Bola ao melhor jogador da temporada. Saviola, recordemos, já passou pelo Barcelona e pelo Real Madrid, provavelmente os dois maiores clubes, dois dos maiores, não sei se, de certeza, dois dos maiores clubes do mundo, se não os dois maiores clubes do mundo, não é? Saviola e o Aimar vêm um bocado no seguimento, acho eu, do Prodome, que são jogadores de nível mundial e que nós temos o privilégio e o orgulho de ter no Benfica. O Saviola e o Aimar chegam já numa parte final, mais ou menos, da carreira, mas são jogadores incríveis e que dão prestígio ao Benfica. E além de prestígio, dão golos e dão espetáculo, e isso é bom. Acho que ele tem uma força, ele é pequenino, mas acho que tem uma força mesmo de gente grande. Gosto mesmo do Saviola. Bom, o Saviola é de outra linha, uma linha totalmente diferente. É um organizador, é um indivíduo que faz umas assistências maravilhosas, finaliza, é um jogador completísimo. El Conejo. De cuando haces el gol y levantás la cabeza, ¿no? Y ves la gente, que hay uno tirado, el otro saltando arriba de uno, familia, nenes, es algo maravilloso, ¿no? Es algo que bueno, difícilmente podamos explicarlo, no hay que estar en el momento. João Tomás, um verdadeiro ponta de lança. Miklos Fer, Miki, como era carinhosamente tratado pelos adeptos, era um avançado eficaz e lutador e ficará para sempre no coração dos benfiquistas. Sokota, avançado polivalente e de remate fácil. Van Hooijdonk, um ponta de lança eficaz e um soberbo marcador de livres.
Muitos foram os avançados que deixaram o seu nome e o seu talento inscritos para sempre na centenária e gloriosa história do Sport Lisboa e Benfica. Mais do que simples técnica, imaginação ou talento, os avançados do Benfica sempre tiveram algo mais do que os outros: raça e paixão. Foi isso que os fez ser diferentes. Foi isso que os levou a jogar à Benfica. De Álvaro Gaspar na primeira década do século XX a Nuno Gomes na primeira década do século XXI, muito mudou no mundo do futebol. Mas a emoção, o suspense, a alegria e o delírio conseguidos pelos adeptos sempre que a bola entra na baliza mantêm-se inalterados. O golo é a festa do futebol e os pontas de lança, os reis dessa mesma festa. Em todas as épocas, os grandes avançados despertaram o sonho nas gerações mais novas de um dia também elas virem a ser inesquecíveis como os seus ídolos, os homens golo.